Prepare-se para uma viagem por Rio Preto antes de Rio Preto. No Câmara História de hoje vamos explorar as origens de nossa cidade e saber como foram as décadas que antecederam a fundação de São José do Rio Preto em 19 de março de 1852. Você também conhece os primeiros homens que decidiram plantar as raízes de uma nova cidade no meio do sertão paulista e qual o contexto em que chegaram aqui. Eu sou Matheus Camargo e começa agora o Câmara História. No início do século XIX, em 1810, 1820, a terra que seria berço da cidade de Rio Preto permanecia tão inexplorada e desconhecida quanto na época do descobrimento do Brasil. Os homens que por aqui passavam não davam muita importância para o terreno com relevo levemente ondulado, com modesta altitude e repleto das árvores da Mata Atlântica. Vamos lá, por exemplo, imagina hoje você recortar um pedaço da Amazônia, né, que não tem absolutamente nada, e chegar lá e criar uma cidade. Então é mais ou menos isso que aconteceu em Rio Preto por volta de 1850. Verdade seja dita, apesar de quase nenhum assentamento urbano considerável num raio de 50 quilômetros, a pequena clareira formada no quadrilátero dos córregos Borá e Canela com o Rio Preto estava na rota de importantes caminhos usados para o deslocamento dos viajantes da época. Bom, na verdade, aqui era um vazio ocupado por indígenas, mas aqui passava uma estrada daquela época. Passava a estrada geral que ia para Minas Gerais. Quando nós falamos estrada naquela época, século XVII, XVIII, XIX, não se pode comparar com a estrada de hoje. Então, a estrada geral significava ou correspondia a uma estrada federal. Estrada geral ligavam as províncias. As estradas gerais ligavam as províncias do Brasil. E essa estrada ia em direção de Minas Gerais. Depois de quase 100 anos de apogeu e riqueza, o ciclo do ouro em Minas Gerais dava seus últimos suspiros no final do século XVIII. E parte da população mineira começou a se deslocar pelo Brasil em busca de novas oportunidades, colocando todo o interior paulista na mira desses migrantes. Então nós temos que explicar também o seguinte: por que eles vieram? Não só para essa região, mas do outro lado também, na antiga região da Mogiana, por exemplo, Ribeirão Preto, Batatais, Casa Branca, São José do Rio Pardo, Franca, Batatais, porque no final do século XVIII, com a redução da produção aurífera de Minas Gerais, a província, que era a mais rica do Brasil, entrou em total decadência. E a província de São Paulo é vizinha, é próxima, é fronteiriça com a de Minas Gerais. Então, eles vieram para a província de São Paulo em busca de terras. Com a maior facilidade, eles iam ocupando essas terras. E, ao mesmo tempo, surgindo povoados. Aí a gente fica imaginando, em 1840, como que esses caras vieram parar aqui, né? Você fala, pô, não tinha estrada. Então, eles vieram por Araraquara, por Jaboticabal, por onde que eles vieram? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que fazer a interrogação. Bom, na minha opinião, eles tinham 3 caminhos. Descer para Casa Branca, Ribeirão Preto, Araraquara, e Araraquara pegar uma estrada chamada Picadão de Cuiabá. Esse Picadão de Cuiabá é uma estrada que foi planejada em 1777
Esse número é bom porque ele é, né, 3 vezes 7. E passava aqui em Rio Preto, mas não existia Rio Preto. Era uma estrada, era um caminho, chamava Picadão porque tinha lugar que ele fechava, depois você tinha que ir abrindo. Então, pouquíssima gente passava por aqui e tal. E atravessava no Rio Turvo, abaixo da foz do Rio Preto, mais ou menos onde a gente atravessa hoje, saía lá onde veio surgir Riolândia, passava o rio Grande, num lugar chamado Travessão dos Índios, que era onde os índios faziam as travessias, porque era um lugar com remanso, que não era corredeira, e era um lugar onde então dava navegação tranquila, e passava e ia pegar a estrada da Farinha Podre, que é uma estrada que ligava Uberaba a Paranaíba, tá? Naquela época, né? Que também ligava com Franca, ligava com Ribeirão Preto, ligava com São Paulo, Santos e Rio de Janeiro. E a partir de Uberaba ela subia para o tal do desemboque e ia sair lá para não sei para onde. E seguindo reto, ela ia virando à esquerda, ela ia para o estado de Goiás. Tá? Isso era o que a gente tinha aqui nessa época. Ou então eles vieram pelo rio. Por exemplo, a família Gonçalves de Souza, que é a mesma que fundou o bairro do Eldorado, tá? Os antecessores do Gil Gonçalves de Souza, do doutor Benedito Gonçalves de Souza, da artista plástica Paula Gonçalves de Souza, os antecedentes, ancestrais deles, vieram para cá por volta de 1830. Mas por onde eles vieram? Eles desceram o Rio Grande, subiram o Rio Tietê, e na altura do Jacaré, do Cubatão, eles entraram à esquerda e se fixaram ali naquela região que hoje é José Bonifácio, Barana, aquela região ali. Eles não vieram para cá. Eles ficaram ali. Por que eles ficaram ali? Porque não tinha como vir para cá. Pronto, simplesmente assim, vim para cá fazer o quê? Eles nem tinha como. Não tinha nada aqui. Era mato. Aí tem uma outra família que essa já é de 1820 sobre o Rio Turvo, tá? Que é acho que é Antônio Felício da Silva, Antônio Alves da Silva. Felício é a mulher dele, Ana Felícia. E eles se fixaram na região da Cachoeira Dourada. A Cachoeira Dourada é o Talhadão, mas eles fixaram do lado de lá, não do lado de cá do Rio Turvo. Então os mineiros fundaram aqui, na província de São Paulo, mais de 50 povoados que hoje são cidades importantes, inclusive São José do Rio Preto. Esse pessoal eram os descendentes dos Emboabas que estavam regressando para o estado de São Paulo porque acabou o ciclo do ouro. E eles não tinham nada para fazer naquilo lá. Emboaba era o termo pejorativo que os bandeirantes davam aos aventureiros que chegavam a Minas Gerais nas primeiras décadas de 1700 em busca de ouro. A corrida pelo ouro atraiu para a região de Sabará e Vila Rica cerca de 50 mil pessoas. Nas palavras do advogado e jornalista riopretense Valdemiro Nafá, esses fundadores de Rio Preto provavelmente eram o próprio povo paulista que retornava de Minas. Antes eram bandeirantes, depois voltavam boiadeiros. Paulistas e mineiros plantadores de cidades. Os paulistas, primeiramente, entrando em Minas Gerais com as bandeiras. E lá surgiram aquelas grandes cidades, incluindo Ouro Preto. E, mais tarde, com a decadência mineira, há um movimento oposto em direção da província de São Paulo. Primeiro é bom dizer o seguinte, né? Como é que se forma uma cidade, né? Formar uma cidade é fácil. Você tem aqui, por exemplo, 3, 4, 5 casinhas aqui no sítio. Aí você quer fazer uma cidadezinha disso aqui. O que você faz? Delimita o ponto zero, põe uma cruz e vai doar para a igreja esse pedaço onde vai nascer, vai ser o ponto zero da cidade. Toda cidade é assim. Através de um cruzeiro ou uma igrejinha que se levanta. Esse é o ponto zero da cidade. Mas calma que com São José do Rio Preto a coisa não foi desse jeito. Nossa cidade tem em sua origem 3 viajantes mineiros que vieram em busca de terras férteis, encontraram, tomaram posse
e depois de tanto esforço, resolveram não se estabelecer por aqui. Então, 3 mineiros, né, 2 irmãos, né, o Luiz Antônio da Silveira, o seu irmão e mais José Ferreira Neto, receberam essa escritura de mão, que a gente não tem aqui esse documento. Aqui no Arquivo Público não existe documento, a gente não sabe. E vieram aqui e disse que tinha, então, como que eles tinham aqui como norte, 2 córregos e um rio. Um rio Preto, 2 córregos que desaguavam no Rio Preto. O córrego Canela e o córrego Borá. Então, eles sabiam disso e vieram tomar posse. E chegaram aqui, lá por cima, viram uma bela vista, por isso que chama Bairro da Boa Vista. Chegaram lá em cima e viram lá de cima aqueles rios, aquelas coisas, e vieram tomar posse. Então foi bem diferente isso aí, isso é antes da fundação. 1840 é a data que nós temos aproximada da chegada do Luiz Antônio da Silveira, do Antônio Carlos da Silva e do Vicente Ferreira Neto, né? Por que a gente cita esses 3 nomes? Porque eles eram os brancos que chegaram. Bom, logicamente que naquele tempo não tinha o que se chamava sesmarias, que era desde a época colonial. As sesmarias era a doação de terras, imensas glebas, para serem povoadas e desenvolvidas pelo próprio recebedor. Em 1822 foi abolida a sesmarias, o sistema de sesmarias no Brasil, pouco antes da independência. E nesse meio bastava a ocupação, né? Bastava a ocupação. Só mais tarde foi regulamentado isso aí com uma nova lei da terra. Uma nova lei da terra. Mas tinha facilidade. Em toda parte havia terras sobrando. Então não havia dificuldade para se estabelecer e depois requerer a posse. Em 1840, começou a discutir no Congresso Nacional, no Congresso Imperial na época, um projeto de lei chamado Lei de Terras, que foi sancionado pelo Dom Pedro II em 1850, tá? Que dizia que a partir da instituição daquela lei, você não podia mais tomar posse de terra, você tinha que comprar. E quem estivesse com posse de terra podia regularizar. Então, o que esse pessoal fez? Migraram para cá onde não tinha dono. Então, quando surgiu a lei, eles já eram donos daquele espaço, eles já tinham construído casa, estavam tocando roça, já tinham... Tá? Eu acredito que foi isso que fez com que essa minerada migrasse para cá. Eles tinham essas escrituras de mão, que apenas diziam que mostrava Araraquara, mostrava uma estrada boiadeira, 2 estradas boiadeiras, uma estrada boiadeira para o lado esquerdo, que é onde é hoje a Avenida Fernando Costa, que ia para Barretos, que ia para aquele lado. Né? Não sei se existia Barreto, acho que nem existia Barreto, mas para aquele lado, para aqueles lados lá. E a outra estrada boiadeira, que é onde hoje é a rua Adolfo Lutz. Por isso que ela faz aquele caminho parece um caminho de rato, assim, que você vê no mapa em cima, quando tinha, né? É um caminhozinho. Sabia que tinha, e era isso que eles sabiam. Aí eles vieram lá de cima, chegaram lá em cima na Boa Vista, por isso que eles falaram, por apelido lá de Boa Vista. Aí chegaram e vieram descendo para não encontrar, que lá de cima já se via o fiozinho, porque o Rio Preto era um fiozinho. Né? E esses 2 córregozinhos também eram uma coisa que você via. E eles vieram, então, e iriam fazer o reconhecimento local e daqui partir nessa estrada boiadeira, essa primeira estrada boiadeira do lado esquerdo, para ir para São Paulo, para ir rumo à capital, que eles iam para São Bento de Araraquara, que era o nome de Araraquara, que eles iam registrar essa escritura deles lá. O que se contou até agora são fatos. Mesmo com lacunas temporais ou falta de um ou outro documento, o que se sabe é que por volta de 1842, Luiz Antônio da Silveira, o irmão Antônio Carlos da Silva e o amigo Vicente Ferreira Neto vieram tomar posse das terras onde futuramente seria fundada a cidade de São José do Rio Preto. Mas esses 3 personagens de nossa história
também são protagonistas de uma lenda sobre as origens de nossa cidade. Essa é a lenda do Pássaro Azul, uma narrativa oral dos tempos imemoriais de Rio Preto, que mistura fatos reais com imaginários. A história do Pássaro Azul inspirou várias obras artísticas locais, como livros, história em quadrinho, pinturas e até documentários. No plenário da Câmara Municipal, há um painel do pintor Miguelavo que recria cenas da lenda. Na música, o tema também foi abordado. O jornalista e compositor Fernando Marques escreveu e gravou em CD a suíte orquestral riopretense A Lenda do Pássaro Azul. Eles chegaram aqui e resolveram, acharam bonito, resolveram dar uma andada pelo local. Segundo a gente já entendeu, né, nos estudos também nos mapas, nas coisas, eles como estavam ali perto, onde hoje é o Automóvel Clube, onde é o Mirandaló, que era o Rio Canela, eles estavam naquela região ali embaixo, que era praticamente entroncamento, que era o Canela, chegando no Rio Preto. Eles estavam naquilo ali, mas viram aquelas matas lá em cima, que é hoje onde é a Vila Maceno, ali pra cima. E viram aquelas matas e acharam, pô, que deve ser bonito, deve ter coisa. E resolveram, então, explorar essa parte pra cima, os 3 a cavalo pra cima. Foram e ficaram dias a fio e se perderam. E eles ficaram, diz que já estavam quase na beira da morte, já dias sem comer, dias sem tomar água. Como eles subiram, não tinha rio nenhum lá para lá, eles ficaram sem água. E não conseguiam achar o caminho de volta. Então, eles resolveram rezar. Um sabe se é o Luiz Antônio da Silveira, seu irmão dele, ou Zé Ferreira Neto, que era devoto de São José, então falou, vamos rezar para ver se isso aqui é um sinal mesmo. Se é. Então eles ajoelharam e começaram a rezar para o santo, né, para o São José. Eles fizeram a promessa que se eles conseguissem sair desse local, vivos, eles vão doar um pedaço desse patrimônio todo deles para formar uma cidade, delimitar um pedaço, iam colocar um cruzeiro e iam lá, hora que fosse registrar a escritura, doar para começar aqui um município, para começar um local, né, uma freguesia que chamava-se na época, né? E eles já tinham até se batizado de São José do Rio Preto, que é o santo de devoção, e por causa do Rio Preto. Quando eles avistaram numa árvore o pássaro azul, um lindo pássaro azul. Esse pássaro começou a cantar, eles despertaram, e eles acharam que, um deles achou que isso era um sinal. E nisso, o pássaro começou então a pular de galho em galho para lá, eles acharam que nesse sinal, que o pássaro estava indicando o caminho de volta. E nisso eles foram atrás do pássaro, o pássaro foi e o pássaro os trouxe de volta para baixo naquele local. E então eles conseguiram a salvação. Então diz a lenda que depois que eles fizeram isso, que eles conseguiram tomar água, que eles conseguiram comer, eles foram no caminho da boiadeira, foram até São Bento de Araraquara e registraram a escritura e doaram o patrimônio aqui para constituir a cidade de São José do Rio Preto. O pássaro que possivelmente representa a lenda é o campainha azul, que habita áreas do Cerrado brasileiro, sobretudo na região sudeste do Brasil. E agora vamos para o intervalo e, na sequência, vamos saber o que aconteceu nos anos seguintes ao registro das terras de Rio Preto até a fundação do nosso povoado. Não saia daí. O Brasil é fruto de muito trabalho. A força e o suor de homens e mulheres ergueram o que hoje chamamos de nação. Foram dessas mãos que nasceram nossas lavouras e nossas cidades. O esforço que faz o Brasil ser grande é o mesmo que traz dignidade e prosperidade ao nosso povo. Mas esse crescimento também vem do equilíbrio. Para combater a desigualdade, compromisso. Para resolver um conflito, o diálogo. Para todas as pessoas, a justiça social.
trabalho decente pra gente, porque a dignidade de todos é a garantia do nosso progresso. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Estamos de volta com o Câmara História. Hoje, contando como foram os anos que antecederam a fundação de São José do Rio Preto, em 19 de março de 1852. Não é possível afirmar se aconteceu ou não o relato da lenda do pássaro azul. Mas, de qualquer forma, Luiz Antônio da Silveira e a mulher Teresa Francisca de Jesus doaram a São José as terras do espigão delimitado pelo Rio Preto e os córregos Canela e Borá. O Luiz Antônio é um dos mineiros que vieram para cá. Os mineiros, um dos primeiros também daquela época. Ele, o Antônio Carlos, irmão, e umas 50 famílias, aqueles pioneiros, né, se estabeleceram aqui, não é? E por donos de terras, não é? A gente sabe que os irmãos Silveira passaram por aqui de fato. A gente sabe que existia uma escritura lá em Araraquara, realmente, eles doando para o patrimônio disso. Mas a gente não sabe, depois disso, como é que é, por exemplo, que a igreja veio, tomou um quarteirão, o João Bernardino de Sergipe, considerado o primeiro morador, 10 anos depois fez uma casa, se ele comprou, se ele não comprou o terreno. Depois, para frente, bem para frente, a família dos descendentes do João Bernardino, que é a família Diniz e família Seixas, foram possuidoras de terras aqui, Dona Avelina Diniz tinha. Então é uma coisa tão estranha essa fundação da cidade, né? Que até hoje, mesmo estudando tudo, eu não consigo chegar, não consigo, nem eu, nem vários historiadores da cidade. Eles vieram para cá e encontraram o que aqui? O que a gente chama de terra devoluta. É terra que é da nação, é do Estado e não tem dono particular. E isso foi por volta de 1842, 40 e pouco. Quer dizer, Rio Preto foi fundado em 1852. Porque eu acredito, também não tenho certeza, que essa região onde Rio Preto está não era mata fechada. Era jamais uma capoeirona, né? E porque a estrada passava aqui, estava na beira de 2 córregos, tinha aguada, não tinha ninguém aqui, não tinha dono. E o que eles encontraram aqui foi uma tribo de índio Guarani. Devia ter muitos indígenas, mas não há documento, notícia de algum conflito. Pode ter tido algum conflito isolado, não é? O certo é que os índios foram indo para a região da Noroeste, não é? Segundo se sabe. Membros da comitiva que primeiro se estabeleceu na região relataram anos depois ter encontrado um poceiro estabelecido nas proximidades do córrego Aterradinho, onde hoje está a Avenida Muxi de Once. E tinham notícias de que já havia gente morando na região de Jataí, onde hoje é Tanabi. Porque em 10 anos, entre 1840 e 1850, vieram 160 famílias para cá. 160 famílias. Para aquela época, se você juntar todo mundo, vai dar uma cidade para aquela época. Porque cada família dessa tinha, em média, 7 ou 8 pessoas. A grande maioria tinha 10. São 1.600 pessoas. Mas é preciso fazer uma distinção entre a área que futuramente seria o berço da vila de São José do Rio Preto e o futuro território do município, que seria imenso.
Se a cidade de Rio Preto era um vilarejo, o município em si era muito grande. Uma grande região com mais de 25 mil quilômetros quadrados, com pequenos sítios se formando, fazendas nascendo, alguns pequenos povoados e muita terra sem ocupação. As fronteiras desse sertão desconhecido eram as seguintes: a leste, Jaboticabal; ao sul, o rio Tietê e o limite com o também imenso município de Bauru; a oeste, o rio Paraná e as longínquas terras do Mato Grosso; e ao norte até o Rio Grande, fazendo divisa com Minas Gerais. Então é um território de 25 mil quilômetros quadrados. É muita coisa. É muita coisa. Do Rio Paraná, Rio Grande. E Rio Tietê. Rio Paraná, Rio Grande, Rio Tietê. É muito grande. Então, quer dizer, era uma coisa, era uma imensidão, era mais de 25 mil quilômetros quadrados, era quase o tamanho da Bélgica. Mais uma curiosidade sobre a gestação de nossa cidade. Por muito pouco, Rio Preto não teve Nossa Senhora do Carmo como padroeira. Primeiro, Luiz Antônio da Silveira doou a santa as terras onde hoje é o bairro da Boa Vista. Mas ali, poucas pessoas estavam estabelecidas e os moradores locais não se mobilizaram para estabelecer uma vila. Oficialmente está documentado 100% a doação do patrimônio de Nossa Senhora do Carmo. Mas, em 1906, apareceu um documento sobre o patrimônio de São José, que é o centro da cidade, onde nasceu São José do Rio Preto. São José do Rio Preto nasceu no patrimônio de São José, entre o Córrego Borá e Canela. É o centro histórico. Mas isso hoje não faz muita diferença, pelo que tem esse documento de 1906. Agora, o que causa estranheza é o que é uma versão de que teria sido em Araraquara a doação do patrimônio de São José por uma escritura particular. Escritura particular, ou um documento particular, não precisa ir longe, ainda mais naquela época. É meio estranho isso aí. É meio estranho. Qualquer lugar pode se passar um documento particular. Tempos depois, Luiz Antônio doou a São José as terras do hoje centro de Rio Preto. Aí sim, João Bernardino de Seixas, em 19 de março de 1852, fundou a vila que viria a se tornar a nossa cidade. O problema é a primeira ocupação, né? A primeira ocupação está provado que foi aqui, no centro histórico da cidade, né? E lá surgiu a Boa Vista, aí já no final do século XIX. O primeiro bairro é, fora do centro, a Boa Vista. Isso aí está documentado. É irônico pensar que o primeiro dono das terras de Rio Preto não foi o fundador da cidade. Luiz Antônio da Silveira, mesmo com a conquista de bom terreno para cultivo, pecuária e moradia, queria mais e foi em busca de riqueza em outros lugares. Que o Dr. Moacir Borges é descendente do Luiz Antônio de Silveira e ele então confirmou com os parentes que realmente eles passaram por aqui, que eles estiveram por aqui, mas eles não ficaram na cidade, que eles foram para a região da Boiadeira, que chamava de Pé de Guapiaçu. Nosso fundador, o pai de Rio Preto, é João Bernardino de Seixas Ribeiro, que havia erguido um casebre de sapé nas proximidades de onde hoje é o cruzamento das ruas Tiradentes e Voluntários de São Paulo. Ele liderou os moradores das redondezas para a construção de uma capela. Em 19 de março de 1852 foi erguido um cruzeiro, momento tido como a fundação de São José do Rio Preto. No entorno, casas de pau a pique formaram um povoado. 3 anos depois, o vilarejo tornou-se distrito de paz, ligado a Araraquara. Eu
outros mineiros também que chegaram por aqui logo depois assim, disso assim, da fundação, né, com o João Bernardino e tal, que vieram já trabalhar ou passaram por aqui, diziam de pessoas que moravam na Redondeza. Quer dizer que eles já tinham moradores ali por Icém, Onda Verde, aquela coisa ali, já na entrada do estado de São Paulo, na divisa com Minas, já existiam famílias morando ali. E aqui, né, pertinho na Redondeza de Rio Preto. Então, cada vez fica mais controverso, cada vez fica mais difícil de entender, mas cada vez fica mais bonito, porque não é aquela coisa que já existiam umas casinhas e vamos fundar uma cidade. Porque não se funda uma cidade, a gente tem que pensar, gente, não se funda uma cidade sem ter pelo menos uma edificação. Então vamos lá, eles vieram com seus escravos e com seus agregados. Era muito comum naquela época o agregado. Quem que é o agregado? O agregado é o seguinte, o menino nasceu lá na fazenda, o pai morreu, a mãe morreu, o menino ficou lá e ele não é parente, mas ele ficou dentro da família. A dona Avelina Diniz, por exemplo, tinha mais de 20 agregados, que eram afilhados dela. Mas que, na verdade, era gente que trabalhava da fazenda, vivia da fazenda, não tinha salário, fazia parte da família, mas não era da família. Esse é o agregado. Tudo depois tem esse ato de 10 anos, que a gente não sabe mais, sumiu essa lenda, sumiu, e a gente não tem mais, só temos depois o registro quando, que também quem escreveu isso? O próprio João Bernardino de Seixas Ribeiro chegou aqui em 1852, né? Ele diz que 19 de março, começou a construir uma casa. A casa já falam que é em 1862, não 52. Então há tanta controvérsia nisso que só foi de fato registrado com 2 fatos importantes. O primeiro, que o João Bernardino, por volta de 1862, esse documento nós temos original aqui, ele começou a escrever um livro de ocorrências do município, tudo que acontecia. Então, de 1862 a 1893, por aí que ele escreveu. No próximo Câmara História, você conhece mais a fundo quem era João Bernardino e fica sabendo como foram os primeiros dias de nosso vilarejo até a emancipação política de Jaboticabal em 1894. Nós paramos por aqui, em 19 de março de 1852, dia da fundação de São José do Rio Preto, nascida do sonho de João Bernardino de Seixas, que entendeu que a única forma daquele grupo de pessoas isoladas no meio do sertão paulista prosperar era se organizar socialmente e politicamente. Para rever o programa de hoje, procure nosso canal no YouTube. Estamos como TV Câmara Rio Preto. Aproveite, faça sua inscrição e ative as notificações, é de graça. E assim você fica sempre bem informado sobre Rio Preto. Se você quiser saber mais sobre esse período da nossa história, deixe um comentário pra gente lá no YouTube. Aproveita e dê um like. Eu fico por aqui e até o próximo Câmara História. Tchau!